Hoje nós estamos debatendo sobre a igreja perseguida. É um tema muito importante. Muito, muito, muito. Nós não podemos simplesmente ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. Não. Eu acho que Jesus está chorando, porque a Bíblia fala que quando uma parte do corpo está enferma, todo o corpo sente. Você sabe, quando teu ouvido infecciona, quando você está com uma unha encravada no pé, é uma unha. Mas aquilo vai te dar febre, aquilo pode te levar a infecção. Então, partes do corpo no mundo, nesse momento, estão passando por grande sofrimento. E nós não podemos ficar alheios. Então, a gente não é parte do corpo, alguma coisa está errada. Por isso que eu digo que nós temos que parar um pouquinho, ouvir e deixar o Espírito Santo ministrar, nos orientar o que nós podemos, o que nós devemos fazer para estar cumprindo o nosso papel como corpo de Cristo. Como foi, Ellen? As coisas mudaram rapidamente, things changed quickly. First you were in prison just for a few days, and then you were in prison for a little bit longer, and you finally ended up farther. Why is it? Each time you went into prison, you kept on preaching, I suppose. Cada vez que você ia para a cadeia, você continuava a pregar? Yeah, always. Na cadeia, fora da cadeia? In prison, out of prison? Yeah, always I'm preaching because God put it in my heart. Always I'm saying, I'm not ashamed of the gospel. It's the power of God. Eu não me envergonho do evangelho, é o que eu sempre dizia, é o poder de Deus. Then I started when I was young. So always if I'm not preaching, just I feel something wrong. Quando eu comecei a pregar muito cedo e muito nova, e quando eu não estava compartilhando, pregando, eu tinha a sensação que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava faltando. Also, I have been for 32 months. Also, I'm preaching. Always, if I'm alone, I write, or always I'm preaching the gospel. Para mim, então, pregar era algo que eu sempre fazia, ou escrevendo ou pregando, mas efetivamente você foi eventualmente, acharam que a única forma de te calar seria te colocando dentro do container. They probably figured out or thought that the only way that they would keep you quiet, they would silence you, would be to put you in the container. How was that? Where was this container? Onde era esse container? Você estava sozinha? Você estava acompanhada? Como é que você se alimentava? Você tinha roupa? Você podia lavar sua roupa? Enfim, como era o seu dia a dia? What was it like? How many people were there? Or were you alone? What did you eat? What did you dress? Could you wash your clothes? Could you bathe? What was your day-to-day situation? Yeah, it's totally hard to explain. É muito difícil explicar. Poor condition in prison. Muito terrível as condições na prisão. Because in container it's metal. É de metal o container. So 24 hours in one container, the whole day it is 24 horas o dia inteiro presa dentro daquele container. This is the worst thing. É a pior coisa. Also, when you go inside, it is in the night it is extremely cold. De noite é muito frio. It's extremely warm in the day. De dia é muito quente. Without toilets, just they giving us packet, then you use toilet inside the container. Eles davam como se fosse assim, um piniquinho, uma lata que ficava no canto ali do container, a gente fazia, né, ali era o banheiro ali dentro do container also mesmo. Without air, because at that time around 50 something women together. 15, cerca de 15 mulheres dentro do container. Then, only women? Only women, okay. Yeah. So there is not enough air. Não havia ar suficiente. So the container is not clean. Não, obviamente que não era limpo. It's totally bad. Also they giving us food. They call it food, but when you eat that food, just it's give you stomach ache. Eles chamavam de comida o que nos davam, mas na verdade toda vez que a gente comia sentia dor no estômago. Sometimes they put a lot of salt, so the whole day just you drink water because it's not healthy food. E muitas vezes essa comida vinha muito salgada, dava muita sede na gente. And what kind of water did they give you? Que tipo de água que havia disponível? Yeah, also the water came from something. We have no clean water. A gente não tinha uma fonte de água limpa, simplesmente não se sabe de onde vinha a água que eles nos davam. Many people also they get sickness because of the Muitas pessoas ficavam water. doentes por causa da comida e da água. Also, I remember when we stayed 10 days because it's totally warm, we want to wash our clothes. Estava muito quente e a gente queria lavar as roupas. A gente já estava 10 dias presa. They don't giving us anything to wash.
Eles não nos deram nenhuma bacia, nada para a gente poder lavar a So we roupa. start wash the clothes in the stone. Então a gente começou a lavar a roupa da gente na pedra. Then if you see it, it's totally bad, from bad to worst. Mas a verdade é que a situação ia de mal a pior a cada dia. They have different kind of torture. I can't tell you because it's too much. They call it helicopter, auto. They have E names havia for that. vários nomes, vários tipos diferentes de tortura. Sometimes they ask you to kneel down to carry the stone because it's Então, às vezes, heavy. eles, por exemplo, eles colocavam a gente ajoelhado e botavam uma pedra em cada mão. So the whole day just you like Então, você tinha que ficar lá um dia, a Shake. whole day. yeah. Botava você ajoelhado para Then segurar if- a pedra um dia. Yeah, sometimes they ask you to take your shoes and run without shoes. Às vezes mandavam tirar o sapato e sair correndo por cima das pedras, assim, num local muito sujo, muito, né, cheio de pedras, desértico, descalça. So I call this kind of situation, it is man-made hell on the earth. É um inferno feito pelo homem na terra, aquela situação daquela Totally prisão. harsh. Also, Muito duro. later on they ask me to move to other container because they ask me to sign, then I say no. So I collect my belongings. Then when I moved there, they put me with one woman. She had been in the States for 23 years. She have mental problem. So they put me with her. O que acontecia? Como eu pregava, eles iam me mudando de container, eles queriam que eu assinasse, dizendo que eu ia parar. E eu dizia não. Então eles me pegavam e tentavam sempre me colocar numa situação pior, né? Eu catava as poucas coisinhas que eu tinha, os meus pertences, e findaram me colocando, por exemplo, numa altura, num container que tinha uma mulher louca, há 23 anos, uma pessoa completamente desequilibrada. Yeah, so this woman, even they don't give her any medication. Eles não davam nenhuma medicação The para ela. first time in my life I saw 24 hours she's not sleeping. Pela primeira vez na vida, eu fui conviver com alguém que passava 24 horas, ela não dormia. Yeah, she's sometimes shouting, also sometimes to back the Ela ficava container. gritando, muitas vezes só ficava se batendo ou batendo no container. Most of the time she's aggressive, so she Ela era muito beat me. agressiva, ela queria bater na gente. Sometimes she pull my hair. Às vezes ela me batia, puxava o meu So the cabelo. whole night you must see what she's doing because she's walk around. E ela ficava andando, então a gente ficava assustado, não podia dormir. Tinha que ficar vigília a noite toda para ver o que ela ia fazer. Yeah, it's the worst thing I face in Eu acho que foi uma das coisas prison. piores que eu encarei na But at prisão. that time God gave me word from Abraham. Mas Deus me deu uma palavra, Then e Abraham, a mesma palavra que ele disse a he Abraão. traveled from Philistine to Moriah to sacrifice Isaac. Quando ele foi levado ao Monte Moriá, guiado por Deus para sacrificar Isaac. Then at last God told him, "Oh, I know how much you love me." E naquele momento que ele estava disposto a sacrificar, ele falou, Abraão, eu sei quanto você me when I ama. pass this kind of thing, I'm asking God. That's why I received this word. So I know God, He loved me because I'm His daughter. That was in my picture about God. But when I pass through this kind of challenges, just God, He wanted me to pass through that kind of thing also to see how I'm. How you were tested. Yeah. If you would pass Yeah. the test. Na verdade, quando eu passei por esse desafio, eu perguntei para Deus, porque foi uma coisa muito dura e muito difícil. E eu sei que Deus me ama. Era uma coisa que cedo eu entendi na minha vida. Eu sou filha dele. Ele me ama. E, no entanto, eu estava passando por aquela situação. E, naquele momento, Deus me deu essa palavra. Ele me levou a essa experiência de Isaac. E eu falei, Senhor, será que Tu estás testando? E, naquele momento, Ele me deu força. E eu sei que eu passei no teste, porque eu não neguei a minha fé, né? Eu passei por tudo aquilo e não assinei. You went through it without denying your faith in Yeah, God. then always I'm saying, just I follow my forefathers' foot. Even though she beat me, just I follow Abraham until last. I sacrifice Isaac because it's different kind of thing. But if you see, we must sacrifice something in our life. That's why, even though she did many things, we stayed for 10 months. You stayed with her for 10 months? 10 months. Eu fiquei com essa mulher 10 meses no so container. it is the How many worst. people were there? You? First, me, then
after that, two, also 19. So that was the worst because nobody can close to her. So there is no space when you sleep in the Começou só eu e ela e mais duas, depois vai mais pessoas, findou que éramos 19. E ninguém queria chegar perto dessa mulher, porque ela era muito agressiva, ela podia tentar enforcar, ela vivia realmente... Então, não havia espaço. E isso pousou 10 meses de tormenta, realmente. Mas o que eu aprendi disso tudo? É que todos nós, em algum momento ainda, de alguma forma, temos um Isaac para sacrificar. Elas não conseguem imaginar tal coisa. Deixa eu te perguntar, e você pode estar falando, não, acho que Deus é esse, não. A gente vê que hoje ela está falando, e ela pode falar que fé é real, porque mesmo diante de tudo isso, ela disse, não, Deus é tão real que eu fico com Ele. E ela está aqui para testificar do cuidado, da força que só Deus pode dar. Someone would say, oh, that's crazy. What God would ask you for an Isaac in a situation like that? And yet, we say, no. Through all that testing, we know God is so real because you say, no, He was real. He's real in us. He's worth it that I went through all of that. And here I am to testify and to speak of His care and of His strength for me. I'm sure that you went through many moments, Helen, when I'm sure it was very difficult. We all sometimes just break down and cry. Aquele momento que tudo é tão difícil que a gente simplesmente se desmorona e dá uma boa chorada. Uma das coisas que eu sei que foi um milagre que te ajudou muito foi que, de alguma forma, que ela não tem nem como contar aqui, a Bíblia dela estava com ela. There was a miracle in this whole story. Your Bible was with you. You don't have to tell us. Você não deve e não pode contar como é que ela foi ocultada. Did God hide it from them? They couldn't see it? How did you get, Yeah, because God created heaven and earth. Deus fez o céu e a terra. He is the one create me. It's easy for Him. É fácil para Nothing ele. is difficult for him Nada é to difícil para give me ele. this Bible inside the container. Were the persons inside that container, were they all believers like you, or they're just regular criminals? No. Todos eram crentes como você, ou havia criminosos, enfim, doidos? Yeah, there are different kind of people. Tudo quanto é tipo de gente. But just we teach them the Bible. But you no taught problem. them the Bible all Yeah. the time. Yeah. Mas eu ensinava a Bíblia e evangelizava o tempo todo. Yeah. It's not easy with the different people because we have different background. So they came new. Also, you stay with them. Also, others they came. So it's not easy. Não é fácil não, porque é uma situação muito crítica e são pessoas de tudo quanto é cabeça e formação em mundos diferentes e sempre tinha alguém novo que chegava, depois alguém tirava, então, mas mesmo, in spite of that, you would try to share the word with people. Every day. Every day. Every day. Todo dia eu compartilhava a palavra. I think I remember in your testimony, you prayed 3 times a day and 3 times at night. Was that it? Yeah. Você orava quanto? Como é que era o teu regime de oração? How was your prayer regimen? 3 days, 3 times in the day, 3 times in the night, because it is very hard. That's why we pray a lot. A gente orava muito, na verdade, pelo menos 3 vezes durante o dia e 3 vezes à noite. It was the only way to get through it. Era a única forma de suportar, né? Vamos fazer o seguinte, já passou o tempo. Vai ser uma batalha, porque nesse último bloco a gente ainda quer voltar a falar sobre o Portas Abertas. Olha só o desafio que nós temos aqui. Eu agradeço a Deus pelos semeadores da Boas Novas, que semeiam e fazem com que a gente possa estar levando um programa esse. Mas eu agradeço a Deus por cada pessoa que sustenta também o Portas Abertas. O site deles vai estar na nossa tela. A gente encoraja, entrem lá, procurem informação. É um projeto missionário bem específico, como a Aline explicou aqui. Ele não propriamente envia missionários, ele ajuda, ele ampara a igreja perseguida e os membros, os líderes, as viúvas, enfim, dessas igrejas, né? E eu quero voltar falando um pouquinho sobre efetivamente onde o drama está maior agora. Eu posso imaginar que a luta ainda continua na Eritreia, ela ainda está alta na lista, mas que países são esses, Aline, onde está havendo essa maior perseguição e essas situações que a Ellen né, descreveu aqui ainda estão acontecendo? When was it that you were released from prison, Helen? In 2006. 2006. Yeah. Ela foi liberada da prisão para morrer em 2006, quer dizer, recente. E a gente... Is Eritrea pretty much in the same situation or has anything changed?
It's worse. A situação está pior na Eritreia. A gente volta já para a gente elencar onde que nós vamos nos unir como corpo de Cristo para orar, para realmente fazer a diferença. A gente volta já. Cabeça pra cima.